Ela foi ignorada por Jesus e detalhe, porque ela estava fazendo algo bom, que pelo menos para mim, para você e para a maioria das pessoas é algo bom. E o interessante é que esse algo bom que ela estava fazendo é justamente o que tem movido muitas pessoas nos dias de hoje. E talvez você esteja vivendo esta realidade, uma realidade em que você precisa, de fato, ser ignorado por Jesus. E também, sabendo isso, você precisa entender o que te deixa tão sobrecarregado, sobrecarregada desse jeito. Vamos então a mais uma análise psicológica, personagens bíblicos, dessa vez falando de Marta. Eu sou o Luciano de Toledo, formado em psicologia, terapeuta há mais de 14 anos e você está no canal Renove a Mente. Lá no Evangelho de Lucas, no capítulo 10, a partir do versículo 38 ali em diante, você vai ver a história em que Jesus vai à casa de Marta e Maria, irmã de Lázaro também, e chega lá, encontra lá Marta, Maria, e Marta correndo para lá e para cá, fazendo muitas coisas, enquanto Maria decidiu ficar aos pés de Cristo. Marta se incomoda de estar Maria na presença de Cristo e diz para Jesus assim: Senhor, não te incomodas por ela não me ajudar? E aí a gente ouve, a gente vê Jesus dizendo: Marta, Marta, Maria escolheu a melhor parte e essa não lhe será tirada. Ou seja, Jesus ignora o pedido de Marta. E não só isso, ele fala num tom de Marta, Marta. Você precisa entender que há coisas mais importantes do que tudo isso que você está fazendo. É mais ou menos como se ele dissesse isso. Mas fato é que nós temos visto hoje pessoas sobrecarregadas como Marta, que não conseguem parar um pouquinho para desfrutar, para aproveitar, para curtir mais. E isso é um grande problema porque são pessoas que acabam vivendo uma vida esgotadas, estressadas e que precisam de atenção. Eu acho muito interessante porque quando você vê o texto e o contexto, você vai entender que Marta estava fazendo algo bom, mas ela desprezou algumas coisas que eu quero falar com você nesse vídeo para te ajudar também a não viver uma vida tão sobrecarregada, tão estressada, com tantas coisas assim. E eu tenho certeza que a reflexão que nós vamos fazer agora vai te ajudar bastante. E a primeira coisa que a gente vê com muita clareza é que Marta acaba não entendendo ali naquele contexto o que era mais importante. E é exatamente isso que eu observo na vida de tantas pessoas que eu atendo aqui. As pessoas vão se envolvendo em tantas e tantas e tantas tarefas que elas deixam de fazer aquilo que é mais importante porque elas se ocupam com muitas coisas que às vezes nem tem tanta importância assim. Ou seja, deve existir uma hierarquia que não pode ser, em hipótese alguma, desprezada. O que é mais importante para você? Será que havia algo ali mais importante do que Jesus estar naquele lugar? Pois bem, na concepção de Marta, mais importante era cuidar da casa. Cuidar da casa é importante? Claro que sim. Organizar as coisas é importante? Sim, claro que sim. Agora, eu vejo pessoas dando tanta importância a isso que num determinado momento não é mais a casa que serve a pessoa, mas é a pessoa que serve a casa. E se isso está acontecendo da pessoa servir a casa, então existe um problema que precisa ser corrigido. É natural que as pessoas gostem e queiram tudo em ordem, mas o que é mais importante? Às vezes o mais importante é descansar, o mais importante é ficar com os filhos, às vezes o mais importante é dar atenção ao cônjuge, às vezes o mais importante é fazer tarefas que de repente não vão trazer tantos resultados palpáveis quanto a casa limpa, mas que são muito importantes. Se for no ambiente do trabalho, de repente tantas e tantas planilhas não sejam tão importantes quanto o olho no olho, a conversa, o diálogo, quanto entender de fato
o que vai trazer mudanças significativas naquele ambiente, naquele trabalho, na vida, enfim. Para entender o que é mais importante, tem que ter consciência. E isso nos leva ao segundo ponto, que eu quero que você medite nisso, que se trata de nós aprendermos a estar. O que é isso? Na maioria das vezes, nós acabamos vivendo uma vida ou no passado, ruminando coisas do passado, ou no futuro, nos preocupando com coisas que nós nem sabemos se vão acontecer ou não. Mas na maioria da vida, a pessoa não passa no aqui e agora. Com certeza, Marta, ela não estava vivendo o aqui e agora. Por que eu digo isso? Porque ela estava com certeza pensando, nossa, eu estou aqui limpando, eu estou aqui fazendo tanta coisa, e Jesus nem liga, minha irmã não está me ajudando. Poxa, com certeza ela estava ali ruminando, preocupada com tantas coisas na mente dela, que ela não foi capaz de entender o momento. Entender o momento é fundamental. Tem pessoas hoje que dividem o prato de comida com a rede social. Tem pessoas que dividem um momento em família, uma mesa posta com a família, com rede social, com celular. Elas não conseguem entender o momento. Entender o momento é fundamental para a nossa vida, para a nossa saúde, porque é justamente assim que eu vou conseguir refletir o que devo fazer, o que é mais importante de fato. Agora, se minha cabeça está divagando por tantas e tantas coisas, eu acabo tomando decisões erradas, me precipitando e pior, sofrendo muito emocionalmente. De onde você acha que vem tanto estresse, tanto cansaço, tanta fadiga, tanta correria? São pessoas que estão a todo momento ligadas, correndo para lá e para cá, que não têm tempo para refletir, para pensar, para viver o momento. E isso me leva ao último ponto. Nós devemos questionar a nossa forma de funcionar, o nosso modo de funcionamento. Tem pessoas que passam a vida toda assim, cuidando de tudo e de todos. Tem uma casa que eu conheço que eles acabam de participar de uma refeição e eles não ficam aquele tempo conversando, olhando no olho, eles não passam tempo juntos, não, mas eles têm a necessidade de organizar tudo e limpar tudo. Ou seja, o mais importante é perdido. E isso fazem a vida toda. Isso significa que é um modelo, é um modo, é uma forma de funcionar. E eu não estou aqui para dizer o que é certo ou o que é errado, mas eu posso dizer uma coisa, baseado na experiência enquanto profissional da área de saúde, que existem modos de funcionar que são muito disfuncionais, que acabam trazendo muito prejuízo emocional, prejuízo para a vida. Então você tem que parar, às vezes, se questionar, como que eu funciono? Será que a forma como eu funciono, de fato, é saudável? É boa? Será que a forma como eu funciono, de repente exigindo muito da minha esposa, do meu marido, cobrando filhos, vivendo uma vida pesada no meu dia a dia, será que isso é legal? Quantas pessoas que não têm vivido uma vida extremamente pesada, e nesse caso, se é algo recorrente, precisa de tratamento, precisa de um alto investimento, precisa de uma mudança, e essa mudança tem que ocorrer dentro e fora. Temos que aprender a questionar nossos padrões. Eu estou falando de sobrecarga, eu estou falando de estresse, mas eu poderia dizer de tantos outros padrões. Tem pessoas extremamente punitivas, críticas, tem pessoas que são extremamente melindrosas, medrosas, tem pessoas que são extremamente perfeccionistas. É muito importante para nós revermos o nosso funcionamento. Que modo eu costumo funcionar? E procurar corrigir isso, porque é de fato isso que traz tantos prejuízos para a nossa vida. Pense comigo, a nossa vida não é feita de passado ou de futuro, a nossa vida é construída no aqui e agora. E esse aqui e agora nós temos que saber levar e entender da melhor forma possível. É óbvio que há consequências do passado que carregamos, é óbvio que temos que pensar no futuro para construirmos melhor esse futuro, mas é no aqui e agora que nós vivemos a experiência da vida. Por isso, identifique o modo que você funciona e corrija esses pontos que eu acabei de dizer aqui. Se pergunte o que é mais importante. Aprenda a estar presente, a estar
no aqui e agora. E depois, identifique o modo que você funciona. Corrija essas coisas e eu tenho certeza que a sua vida será muito, mas muito mais leve. E eu fico por aqui, espero que você tenha gostado desse vídeo. Se você gostou, compartilhe, não deixe de dar o seu like no vídeo. E se não é inscrito no canal, se inscreva. E eu faço votos para que você não se esqueça de sempre renovar a mente. Até o próximo vídeo.